Boa noite, meu nome é Guilherme, tenho 31 anos e sou de Cuiabá, que fica no Mato Grosso. Vou compartilhar aqui os relatos que meu pai sempre me contou sobre o tempo em que ele trabalhou como vigia de um cemitério. Apesar de ter sido apenas por 5 meses, ele teve muitas experiências sobrenaturais. Eu vou escrever como se fosse ele, enquanto ele me fala sua história. Era o final da década de 70, se não me engano. Como muito tempo passou, a memória não ajuda muito. O serviço foi oferecido pelo Damião, um amigo meu que trabalhava como servente de pedreiro, assim como eu. Ele nos disse que estavam ocorrendo roubos no cemitério, incluindo cruzes de ferro e imagens de santos, o tipo de coisa que bandidos faziam naquela época, embora fosse estranho acontecer em um cemitério. Eu não recusei a oferta, já que estava desempregado e não sabia se o trabalho duraria apenas 1 mês ou 2. Com isso, fomos até a casa de um homem responsável da prefeitura, que nos deu um revólver que o Damião carregou, pois eu não gostava de armas e não via motivos para ter uma. Trabalhamos no cemitério das 6 da tarde até às 6 da manhã, quando o coveiro chegava. Logo que chegamos, vi coisas estranhas. Vultos entre os túmulos e pessoas que apareciam ao meu lado e depois sumiam. No início, achei que estava enlouquecendo, pois só eu via essas coisas. Damião jurava que não via tais aparições. Por algum motivo, apenas eu as enxergava. Houve diversos avistamentos, como quando montei minha rede e vi um menino olhando para o meu rosto, ou quando acordei no meio da noite e minha rede balançava, mesmo com o Damião ao meu lado. Estávamos trancados na capela e era impossível alguém ter balançado a rede. Houve também vozes, passos e sensações de presença na minha frente. Mas ao olhar, não havia nada além de um vento frio. Sempre parecia que só eu via essas coisas. As aparições se intensificaram quando um homem foi enterrado no cemitério. Naquele dia, recebemos a ordem do coveiro para fechar a cova do falecido enquanto ele assistia ao funeral. A atmosfera estava pesada e os familiares do homem choravam demais. Esperamos cerca de 10 minutos para começar o enterro e as pessoas começaram a sair. Fiquei encarregado de fechar o portão assim que a última pessoa saísse. Quando estava prestes a fechar o portão, vi Damião correndo de longe, tão rápido que caiu, exausto e aterrorizado. Ele me disse que o falecido havia falado com ele. No começo eu brinquei, mas ele estava visivelmente desnorteado. E ele não era do tipo que inventava histórias. Damião era um homem alto e forte, mas naquele momento ele estava tão assustado quanto uma criança. Fui até a cova do homem com ele. Acendi um fósforo para verificar. Eu até perguntei se o homem estava vivo, mas não ouvi nada, não senti nada e nenhum movimento. Ele estava definitivamente morto. Começamos a jogar terra para cobrir a cova, e quando estávamos prestes a voltar para a capela, senti um empurrão muito forte. Ao mesmo tempo, Damião também foi empurrado, fazendo correr rapidamente e me deixando para trás. Assustado e arrepiado, olhei em volta, mas não vi ninguém. Fiquei sozinho. De repente, ouvi claramente uma voz atrás de mim dizendo: "Me tire daqui, está escuro." Eu saí correndo sem hesitar e só parei quando cheguei perto do portão da entrada. Lá esperei até amanhecer e depois contei ao coveiro o que havia acontecido. Ele disse que era normal e que já tinha visto coisas bem piores, embora algo o tivesse deixado apreensivo, o que era incomum, já que ele estava acostumado a presenciar eventos estranhos. Na noite seguinte, colocamos uma vela para o falecido e retornamos à capela. À meia-noite em ponto, um homem apareceu
vestido de branco, muito perto de nós. Senti um arrepio intenso e paralisei ao vê-lo. Ele parecia um homem vivo, mas o seu rosto estava completamente escuro e vazio. Esse foi o primeiro de muitos encontros com esse homem, cuja história sombria descobrimos somente mais tarde. Certa vez, uma senhora que visitou o cemitério perguntou ao coveiro sobre o que havia acontecido com esse homem, e ele nos contou a história dele. Esse sujeito era um pistoleiro que também praticava feitiçaria. Após anos de uma vida tumultuada e sem rumo, ele decidiu mudar e começou a frequentar a igreja. No entanto, quando estava a caminho da missa, inimigos o cercaram e o balearam. Ele ficou tão desfigurado que ninguém o reconheceu. Algumas pessoas dizem que ele voltava todas as noites ao cemitério para se vingar, enquanto outros acreditavam que ele precisava de luz que as velas proporcionavam. Quando acendemos as velas, a perturbação cessou. O tempo passou, os roubos pararam e fomos dispensados do serviço. Mas as lembranças daquele homem ainda me dão calafrios até hoje.